Bom dia, hoje vamos apresentar um trabalho sobre micro-organismos e aspectos imunológicos das infecções pulpares. A composição da polpa é tecido conjuntivo frouxo. Ela é formada por vários tipos de células, por uma grande quantidade de vasos sanguíneos e de nervos. A polpa possui duas divisões: a polpa coronária, que está localizada dentro da câmara pulpar, e a polpa radicular, que está dentro dos canais radiculares. A polpa é limitada por paredes de dentina, com apenas uma exceção, que é a da região apical. Ela é revestida por um tecido chamado cemento. As infecções de polpa podem ter três causas: químicas, físicas e biológicas. Agressões físicas geralmente acontecem quando há um trauma, que resulta em fratura do elemento dentário. Ela também pode acontecer quando o cirurgião dentista realiza um preparo cavitário incorreto. Ocorre também em caso de tratamento ortodôntico, de altas temperaturas resultante de equipamentos não regulados, do uso de laser em procedimentos clareadores, etc. Dentre as agressões químicas que a polpa pode sofrer está a ação dos ácidos utilizados no condicionamento dental, de materiais restauradores e produtos utilizados na limpeza de preparos cavitários. Os agentes biológicos de disseminação de infecções, ou seja, os micro-organismos, são os principais meios de manutenção de infecções na polpa. A lesão cariosa e a infecção de canais radiculares são os principais meios de acesso dos organismos patológicos aos tecidos pulpar e periapical. As vias de infecções da polpa e periápice consistem nos meios pelos quais os micro-organismos podem chegar até a polpa. Dentre eles estão os túbulos dentinários, que são expostos durante determinados procedimentos odontológicos e podem se configurar como um caminho em direção ao tecido pulpar. Mesmo que o micro-organismo não atinja o tecido, ele possui uma ação que consiste na produção de enzimas que atingem diretamente o tecido pulpar. A exposição pulpar direta ocorre quando há fraturas no elemento dentário, quando restaurações incorretas são realizadas e quando cáries chegam a um estado avançado. A via hematogênica acontece por meio de um fenômeno chamado de anacorese. Nele, as bactérias presentes na corrente sanguínea são atraídas em direção à polpa, em razão de um desgaste prévio ocasionado quase sempre por um trauma no tecido. A disseminação por via periodontal acontece quando micro-organismos oriundos de uma doença periodontal em processo de desenvolvimento chegam à polpa por meio de canais no dente ou dos túbulos dentinários. Além desses fatores, as infecções podem se propagar por meio da extensão, onde o dente com polpa saudável recebe a contaminação de outro dente adjacente, que estava previamente afetado. Mecanismos microbianos de agressão pulpar. As infecções se disseminam no tecido pulpar, através da ocupação da área tecidual, pela intrusão ao tecido, pela supervivência dos organismos por meio da captação de nutrientes e a ação de seus meios de defesa e, por fim, mediante dano ocasionado. Os efeitos de destruição tecidual podem ser de dois tipos: efeitos diretos e efeitos indiretos. Nos efeitos diretos, os micro-organismos competem pelo substrato, ocasionando uma pressão mecânica em consequência da multiplicação dos seres vitoriosos. O efeito direto também pode ocorrer através de liberação de toxinas, por meio dos seres colonizadores, toxinas estas que provocam lesão na polpa e facilitam a disseminação do micro-organismo. O efeito indireto consiste em uma resposta tecidual exagerada do hospedeiro em contrapartidas à infecção que disseminou, podendo causar lesões graves ao próprio tecido. Fatores ecológicos que determinam a microbiota endodôntica. Alguns fatores ecológicos atuam para que a proliferação e a manutenção dos micro-organismos seja prejudicada ou facilitada. Entre eles estão a pressão parcial de oxigênio, que auxilia do início à ocupação dos seres aeróbicos, ou seja, que depende de O2 para realizar suas funções metabólicas, e ao modo que a infecção vai se disseminando, a pressão parcial de oxigênio diminui, facilitando a ação de micro-organismos anaeróbicos, ou seja, aqueles que realizam suas funções metabólicas em um meio sem a presença de O2. A disponibilidade e os tipos de nutriente também muda a formação da microbiota. Ela
passa de organismos sacaróticos para organismos proteolíticos, em consequência da redução de quantidade de carboidratos. As relações entre os organismos também afetam a composição do meio em que eles vivem, como, por exemplo, uma relação de protocooperação ajuda na proliferação das espécies, somando-se a isso algumas variações do pH. Também mudam a composição do organismo presentes. Isso ocorre durante reações inflamatórias e resulta na produção de ácido lático, que favorece a proliferação de espécies acidúricas. A evolução na identificação dos micro-organismos presentes nas infecções endodônticas só foi possível graças a um grande avanço da pesquisa científica que ocorre na última década. Os aspectos imunológicos das infecções pulpares, quando o organismo detecta a presença de fatores de risco. Células de defesa são ativadas na tentativa de combater possíveis infecções. A reação tecidual irá depender da intensidade, da frequência e da localização da agressão. Agressões mais brandas geram as chamadas respostas específicas, enquanto agressões mais agudas estabelecem a formação de uma resposta inespecífica que posteriormente será seguida por uma resposta inflamatória que ocorrerá através da migração de células fagocitárias, no sentido de ajudar e combater a infecção. Agressão pulpar de baixa intensidade. É um fenômeno caracterizado pela branda invasão dos micro-organismos ao dente, ficando os patógenos apenas nas superfícies dentais sem atingir a polpa. Após a colonização desses organismos, principalmente bactérias do gênero Streptococcus mutans, inicia-se a formação de uma colônia, com intenso consumo de carboidratos e outras fontes energéticas presentes na cavidade oral, e consequente liberação de toxinas e resíduos do metabolismo desses micro-organismos. Esses antígenos são reconhecidos pelas células apresentadoras de antígeno, principalmente células dendríticas e macrófagos, que o apresentarão aos linfócitos T e B, os quais se encontram armazenados nos linfonodos. Ativação dos linfócitos T, resposta imune celular. Na resposta imune celular, primeiro os antígenos são apresentados aos linfócitos T, os quais reconhecem os fragmentos peptídicos específicos que se associam aos MHC, que são complexos principais de histocompatibilidade. Se o MHC for de classe 1, será reconhecido por linfócitos TCD8, também chamados de citotóxicos, enquanto que se for de classe 2, será reconhecido pelos linfócitos TCD4, que também são chamados de auxiliadores. A presença de citocinas é responsável por induzir a ativação dos linfócitos, que se proliferam e dão origem a uma grande quantidade de células filhas, que apresentam as mesmas características das antecessoras. Após a proliferação, essas células efetoras migram para o tecido afetado, que no caso é a polpa dental, onde se diferenciarão para poder combater os agentes patógenos. A diferenciação dos linfócitos TCD4 pode ser do tipo TH1 ou TH2. Caso seja do tipo TH1, é caracterizada pela ativação de macrófagos, induzindo o contato entre patógeno e substâncias bactericidas e enzimáticas, promovendo a eliminação dos agentes agressores. Por outro lado, se for do tipo TH2, esses linfócitos auxiliam a resposta humoral, resultando em ativação de linfócitos B, que se diferenciação em plasmócitos e posteriormente produzirão anticorpos. Logo, se analisarmos uma polpa que está sofrendo lesões cariosas de baixa intensidade, será possível perceber a presença de linfócitos B e macrófagos, atuando na eliminação dos agentes antigênicos. Após esse processo, algumas células dão origem a células de memória imunológica, enquanto outras sofrerão apoptose. Ativação de linfócitos B e produção de anticorpos. Resposta imune humoral. A resposta imune humoral é caracterizada pelos linfócitos B, que também estão presentes nos linfonodos e reconhecem os antígenos e se diferenciam, mas nesse caso em plasmócitos, que serão responsáveis pela produção de anticorpos. Os linfócitos B podem ser ativados dependendo dos linfócitos T ou não. Em caso de T independentes, os antígenos interagem com os BCR, que são receptores presentes nas células B, o que culmina na ativação celular.
ou senão, as células dendríticas se internalizam, apresentando o antígeno aos linfócitos B, ocorrendo o reconhecimento também pelos BCR e, consequentemente, a ativação celular. Por outro lado, quando os antígenos são T dependentes, os linfócitos B atuam como célula apresentadora de antígeno, induzindo a liberação de citocinas através da apresentação do antígeno aos linfócitos TCD4. Com isso, ocorre a ativação das células B, que se proliferam e diferenciam em plasmócitos, iniciando assim a produção de anticorpos específicos contra os antígenos apresentados, além de se diferenciarem também em células de memória imunológica. Após a formação das células efetoras, elas migram dos linfonodos até a região de injúria, como por exemplo ao tecido pulpar, iniciando o processo de eliminação do agente agressor. Então, pode-se concluir que na região afetada há alta presença de linfócitos T, macrófagos, plasmócitos e anticorpos específicos, como IgA e IgG, que são responsáveis pelo combate aos antígenos provenientes dos agentes agressores. Agressão pulpar de alta intensidade. Na agressão pulpar de alta intensidade, pode ser caracterizado um momento em que a lesão cariosa atinge a polpa dental ou chega muito próximo a ela. Sendo assim, nesse momento, a resposta imune deve ser rápida e eficaz, e por isso ocorre a ativação de mecanismos inespecíficos, como sistema complemento, resposta inflamatória aguda e células fagocitárias. Ativação do sistema complemento. É o primeiro mecanismo e se dá no momento em que os patógenos atingem a polpa, e pode ocorrer pela via clássica, através do complexo antígeno-anticorpo, via lectina, que é a ligação de lectinas à superfície do patógeno, ou via alternativa, que não depende da presença de anticorpos. Todas essas vias têm por objetivo induzir a morte do patógeno através da formação do complexo de ataque à membrana. Dessa forma, é possível perceber 3 ações do sistema complemento. A primeira ação é denominada opsonização, que é caracterizada pelo revestimento dos micro-organismos por anticorpos, facilitando seu reconhecimento pelos fagócitos, que são os macrófagos e neutrófilos. A segunda ação é através das anafilotoxinas, na qual os mastócitos e macrófagos são ativados e liberam mediadores químicos, como a histamina, que induz o processo inflamatório. E a terceira ação é o fator quimiotático, na qual as células fagocitárias são atraídas para o local de infecção, devido à alta concentração de antígeno. Inflamação aguda. Quando ocorre dano tecidual e liberação desses mediadores químicos, há a indução de vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular, permitindo o fluxo de moléculas inflamatórias para a região de injúria, auxiliando assim no sistema complemento e caracterizando o fenômeno de inflamação aguda. Ação das células fagocitárias. Pode ser representada pelos neutrófilos e fagócitos, que são importantes por reconhecer os antígenos dos patógenos e realizar a fagocitose, liberando mediadores químicos e citocinas sobre esses micro-organismos. Dessa forma, a inflamação tecidual é importante para favorecer o fluxo dessas células do sangue em direção ao local de injúria, e a fagocitose nos momentos iniciais de infecção é de suma importância, já que é um tipo de resposta imune inespecífica capaz de controlar a proliferação dos micro-organismos no começo da infecção, até que uma resposta imune específica e mais elaborada possa começar a atuar. Logo, se não houver esse processo de fagocitose inicial, pode ser favorável para a disseminação dos patógenos pelo tecido pulpar, podendo resultar em hipóxia tecidual e, posteriormente, necrose pulpar, devido à falta de suprimento sanguíneo e à queda do pH no interior da câmara pulpar. Sendo assim, após a morte da polpa, esses micro-organismos podem se propagar pelos tecidos periapicais. Abordaremos agora micro-organismos e aspectos imunológicos das infecções periapicais. A disseminação dos micro-organismos e seus produtos metabólicos ocorre por meio do forame apical para o tecido adjacente ao ápice radicular, a partir da necrose do tecido pulpar. Há uma relação importante observada entre o tamanho da lesão periapical e a quantidade de micro-organismos envolvidos. Desse modo, quanto maior a concentração de bactérias, maior a lesão. Os micro-organismos mais encontrados nas lesões desse tipo são bactérias anaeróbias, como Treponema spp e Prevotella spp.
Aspectos imunológicos das infecções periapicais. O tecido pulpar necrosado apresenta um aporte sanguíneo insuficiente, o que impede a atuação dos principais mecanismos de proteção desenvolvidos pelo organismo, como as respostas imunes inatas por meio das células fagocitárias. Lesões periapicais podem ocorrer por meio de injúrias mecânicas, por exemplo, durante a instrumentação pelo cirurgião dentista, por meios químicos, como o extravasamento de cimento endodôntico. No entanto, a maior parte das lesões periapicais tem como causa a disseminação dos micro-organismos presentes nos canais radiculares para tecidos periapicais por meio do forame apical. Na resposta tecidual aguda, ocorre desenvolvimento de periodontite apical aguda, com presença de abscesso periapical. Por sua vez, uma resposta tecidual crônica está relacionada com abscesso crônico, cisto periapical ou granuloma. A resposta imunológica, por sua vez, ocorre com o objetivo de conter a infecção e impedir sua progressão para tecidos adjacentes ao ápice radicular. Portanto, quanto maior a capacidade de defesa do indivíduo, melhor sua resposta contra processos infecciosos. Micro-organismos podem causar diretamente dano tecidual a partir da liberação de mediadores químicos, como poliaminas, putrescina, cadaverina, ácido butírico e ácido propiônico, além de toxinas e enzimas histolíticas. De maneira indireta, eles ativam uma resposta imune no indivíduo, a partir, por exemplo, de estruturas encontradas nas bactérias, como o lipopolissacarídeo, conhecido como LPS, fímbrias, exotoxinas, dentre outros. Essa resposta geralmente está relacionada com destruição tecidual, uma vez que o objetivo é de impedir o avanço da patologia. A resposta imune inata está relacionada com o desenvolvimento de células fagocitárias, ativação do sistema complemento e resposta inflamatória aguda. Se a disseminação pelo forame apical para os tecidos periapicais ocorrer de maneira gradativa e lenta, poderá ser observado o estabelecimento de resposta imune específica, sendo ela celular e ou humor. Resposta imune inata nos tecidos periapicais. Inicialmente, a instauração do processo inflamatório pela disseminação dos micro-organismos por meio do forame apical provoca uma resposta inespecífica imediata nesses tecidos, sendo caracterizada por ação de células fagocitárias. Na região periapical, há uma grande quantidade de macrófagos distribuídos por toda a sua extensão. Estes são responsáveis pela fagocitose de micro-organismos que atinjam a área. Em infecções crônicas, há uma distribuição difusa dos macrófagos na região periapical, uma vez que, nas infecções agudas, formam grandes agregados próximo ao ápice do dente infectado. Essas células possuem receptores, os quais reconhecem estruturas na superfície das bactérias, gerando sinais que ativam funções antimicrobianas e pró-inflamatórias, além da capacidade de englobarem essas moléculas. Ao se ligarem aos antígenos, os macrófagos liberam grandes quantidades de mediadores químicos e citocinas. Podem atuar também como células apresentadoras de antígenos, principalmente quando não conseguem destruir os antígenos. Ao se ligarem ao antígeno, são conduzidos pelo sistema linfático até os linfonodos, onde irão apresentar o antígeno aos linfócitos. Ativação do sistema complemento. O objetivo do sistema complemento é formar um complemento de ataque à membrana do micro-organismo causador da patologia. Após ser ativado, inicia-se uma cascata de reações onde são liberados produtos intermediários. Estes, por sua vez, são responsáveis por atrair mais células fagocitárias e ativar o processo inflamatório. Outra importância da sua ativação é a atuação na opsonização dos micro-organismos, facilitando sua fagocitose pelas células fagocitárias. Resposta inflamatória aguda. A resposta inicial de um processo inflamatório agudo é a liberação de mediadores químicos, como a histamina, prostaglandinas, bradicinina e neuropeptídeos. Estes vão atuar na microcirculação local, aumentando a permeabilidade vascular e a vasodilatação. Essa resposta inflamatória aguda na região do ligamento periodontal forma um edema local, denominado periodontite apical aguda, que é inespecífica e tem como objetivo proteger o organismo.
No entanto, se o micro-organismo tiver alto fator de virulência e o indivíduo baixa resistência, será desenvolvido no local uma secreção purulenta, caracterizado como um abscesso periapical agudo. Nestes casos, é observado uma migração de neutrófilos para o local para tentar fagocitar o micro-organismo. Devido à resistência aos mecanismos fagocitários pela maioria das bactérias causadoras de lesões periapicais, os neutrófilos que migram e que por sua vez possuem um baixo tempo de vida começam a morrer e liberar no tecido enzimas lisossomais que degradam componentes celulares do tecido conjuntivo. Pelo fato da origem da agressão ao tecido se encontrar na polpa necrosada, em uma região onde a resposta inata não consegue atuar, enquanto não for realizado tratamento endodôntico do elemento dentário, o problema não será solucionado. Enquanto as bactérias se encontram no local causando a patologia, é possível observar uma resposta inflamatória aguda, que, embora não consiga eliminar os patógenos, conseguem diminuir os efeitos gerados por eles no tecido. Portanto, devido à não capacidade de combatê-los, uma resposta imune específica é instaurada, passando a resposta inflamatória de aguda para crônica. Resposta imune específica nos tecidos periapicais. A instauração de uma resposta imune específica é dada pela diminuição da saída de patógenos e seus produtos pelo forame apical para os tecidos periapicais, e também pela manutenção da resposta aguda, que auxilia na diminuição da lesão gerada nos tecidos pelo agente agressor. Essa resposta é mais demorada, levando de 3 a 5 dias para que o antígeno seja apresentado ao linfócito e ele se diferencie em células efetoras e plasmócitos. A ativação da resposta imune específica ocorre a partir do momento que as células apresentadoras de antígenos entram em contato com o patógeno e são drenados para alguns linfonodos adjacentes, permitindo que o antígeno seja apresentado aos linfócitos. Após o processo de expansão e seleção clonal, as células efetoras vão migrar para o local onde houver maior concentração de micro-organismos agressores, neste caso, abaixo do forame apical. Duas respostas imunológicas específicas podem ser observadas nas lesões periapicais: a resposta imune humoral e a resposta imune celular. Resposta imune humoral. Presença marcante de plasmócitos irá caracterizar esse tipo de resposta nas lesões periapicais, sendo responsáveis por produzir anticorpos específicos de classes distintas, sendo os mais encontrados IgG e IgA. As bactérias encontradas nas lesões periapicais liberam lipopolissacarídeos, que vão provocar a ativação e proliferação dos linfócitos B, que passam a produzir diferentes imunoglobulinas. A função do anticorpo é de grande importância. Embora ele não atue como combatendo diretamente o antígeno, ele participa da neutralização dele pela ligação da porção Fab ao antígeno. Recruta células fagocitárias, facilita o processo de fagocitose quando o anticorpo atua na opsonização do micro-organismo, ativação do sistema complemento pela via clássica após ligação dos anticorpos IgG ou IgM na superfície do agente microbiano. Resposta imune celular. Resposta mediada por linfócitos T. Depende da interação das células apresentadoras de antígenos e as células T. Após a apresentação do antígeno pelas células apresentadoras, as células T vão ativar, proliferar e diferenciar. Os linfócitos T reconhecem os antígenos através de estruturas presentes em suas membranas. Após o reconhecimento, liberam citocinas capazes de estimular outras células do sistema imunológico, promovendo destruição do micro-organismo ou das células que apresentaram o antígeno. Os linfócitos TCD4 podem se diferenciar em efetores do tipo TH1 ou TH2. Os linfócitos TH1 auxiliam os macrófagos, enquanto os TH2 auxiliam os linfócitos B. No caso das lesões periapicais, a resposta efetora TH1 está relacionada com o avanço da lesão, incluindo reabsorção óssea, enquanto a resposta TH2 se associa aos processos de cura tecidual, posterior ao desenvolvimento das lesões e regressão dos mecanismos inflamatórios. Alguns micro-organismos podem induzir a resposta efetora TH1 e liberar citocinas que ativam os osteoclastos. Desse modo, haverá uma reabsorção óssea e crescimento de granulomas, bem como de cistos periapicais. Devido à cronicidade na tentativa do sistema imune eliminar o agressor, observa-se uma hipersensibilidade do tipo tardia, cuja é mediada por células. Esse mecanismo se baseia na introdução de um dado antígeno mais de uma vez para o linfócito TCD4 efetor do tipo TH1,
fazendo com que eles secretem grandes quantidades de citocinas e mediadores químicos, os quais agem recrutando macrófagos que vão, por sua vez, liberar outro tipo de citocina, dessa vez responsável por ativar a resposta efetora TH1 dos linfócitos T, aumentando como um todo a resposta imune celular. A ativação dos macrófagos por ativação dos linfócitos TCD4-TH1 aumenta a capacidade de fagocitar dessas células, melhorando a capacidade de apresentar antígenos, o combate às bactérias, aumentando seu metabolismo e estímulo para a secreção de mediadores como enzimas lisossomais, radicais livres e outros capazes de levar à necrose tecidual. Esses mediadores podem inclusive atuar sobre osteoclastos, desencadeando o processo de reabsorção óssea. Quando patógenos com alto fator de virulência atingem a região periapical, pode-se desenvolver uma reação do tipo granulomatosa, que é uma hipersensibilidade tardia importante. Um granuloma imunológico típico é constituído por células epiteliais e macrófagos, que é por sua vez circundado de linfócitos, podendo haver acúmulos de fibra colágeno. Nesse sentido, é possível desenvolver periodontite apical crônica após supressão do avanço infeccioso pela resposta imune. No entanto, se o local com acúmulo de patógeno no canal radicular não for tratado, a infecção pode se desenvolver para um granuloma.